Olá, começa agora mais um programa Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie, aqui em Higienópolis, na capital paulista. Você já tentou relacionar a nossa realidade com a ficção, principalmente a ficção dos filmes, a do audiovisual? Pois é o que a gente vai tentar fazer hoje aqui, com um bate-papo com o professor Márcio Ribeiro, aqui do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo, Obrigado pelo convite. que já começa com uma pergunta muito Uhum, louca até. Como relacionar a ficção que a gente vê nos filmes, principalmente os pós-apocalípticos, vamos supor, uhum. com a nossa realidade? É, eu considero que, até por ser fã de filmes, de literatura, né, e cinema de ficção científica, uma coisa é você olhar para esse tipo de material, no sentido em que o autor pretende, né, cara, imaginar como seria, né, a sociedade no futuro, né? Então, enfim, como fruto da própria imaginação, ele retrata esses cenários como H.G. Wells, como Júlio Verne e tantos outros. É, aí, ok, dando um salto um pouco mais para uma realidade, né, cara, um pouco mais recente, o que eu acho interessante se identificar, né, e aí, de novo, né, falando até do ponto de vista do cinema, que me interessa bastante, principalmente o cinema de ficção científica, o que a gente percebe ao longo dos anos é que aquilo que foi retratado, né, no cinema como ficção científica se torna um fato científico, entendeu? Em que coisas que você vê pura e simplesmente surgindo da obra de um autor, né, cara, você vê acontecendo na sociedade. É, um exemplo bastante distante, mas que foi citado, né, inclusive na época em que o produto foi lançado. Aquele comunicador do Jornada nas Estrelas, né, em que eles abrem uma tampinha assim e eles se comunicam com a nave. O StarTAC, né, o celular da Motorola, se não me engano, seguia mais ou menos esse design, né, e as pessoas relacionavam isso com o seriado, né, dos anos 60. E uma série de outras questões, por exemplo, do ponto de vista de tecnologia de comunicação, você pega a Minority Report, em que o Tom Cruise está andando por um centro comercial e aí você tem aqueles painéis digitais com mensagens publicitárias e tudo mais, e hoje em dia isso é uma realidade, né? Você tem esses displays, né, cara, efetivamente sendo expostos em qualquer superfície, ou Dá seja, até para brincar com o Xbox, né? Com aquela. exatamente. Então é isso, é ficção científica se tornando um fato científico. Agora, uma coisa é você olhar para essas questões do ponto de vista puramente tecnológico, né? A tecnologia do futuro, o que se imagina que as pessoas vão ter acesso no futuro, do ponto de vista de tecnologia. E uma outra coisa que eu acho também interessante é olhar para essas coisas do ponto de vista de comportamento, como as pessoas efetivamente vão se comportar em relação, como é a sociedade, né, no futuro, como as pessoas vão interagir umas com as outras e tudo mais. E isso vem aparecendo, né, cara, em obras mais recentes, em que o produto, né, em si não tem um caráter meramente comercial, mas também tem esse caráter mais filosófico, entendeu? Em que você pode efetivamente relacionar aquela obra com aquilo que está acontecendo, com aquilo que a gente está vivendo. E aí, nesse caso, né, esses filmes, né, cara, essas obras, vamos supor, mais pós-apocalípticas, né, cara, tem essa característica, né? Uma delas, eu até pretendo, né, agora durante as férias, começar a desenvolver, né, um projeto de pesquisa para que isso venha a ser a minha tese de doutorado, né, que é falar sobre o Walking Dead, por exemplo. Mas desse ponto de vista, entendeu? Porque ali A tudo série bem. de TV. A série de TV, exatamente. Ela começa, né, cara, em 2003, Robert Kirkman, né, que é o idealizador do projeto, ela começa em 2003, nos quadrinhos, e aí depois em 2010, outubro de 2010, ela é lançada para televisão. Aí eu venho acompanhando, né, o seriado. Os quadrinhos eu confesso que eu não li. Mas a série sim, desde 2010 eu venho, desde que ela foi lançada aqui no Brasil, uma série produzida pela AMC, né, que é associada à Fox. Então, desde que ela foi lançada no Brasil, eu venho acompanhando esse projeto. E curiosamente, foi justamente no final da quarta temporada que me surgiu esse insight pro doutorado, que é no instante em que eles estão, numa cena lá em que eles estão isolados dentro de um galpão, os zumbis do lado de fora, e uma tempestade e tudo mais, eles estão discutindo, falando sobre a própria sorte, discutindo, enfim, questões sobre a vida deles em volta de uma fogueira.
E aí o protagonista se vira pro grupo e fala: nós somos os Walking Dead, não eles lá fora, não os zumbis. We are the Walking Dead. Ele fala essa frase. E até então, durante todo o seriado, essa frase nunca tinha sido dita. Existe o título, The Walking Dead, mas ele nunca é falado. São The Walkers, eles se referem, né, aos zumbis de outras formas. E foi a primeira vez que essa frase foi dita. E foi aí que me veio esse insight. Nós somos o Walking Dead. Por que nós é que somos o Walking Dead? Você acha que tem uma relação aí com a nossa sociedade, com a contemporaneidade, por exemplo? Eu acredito que sim. Enfim, é um projeto ainda muito embrionário. Eu pretendo investigar essas questões, né, de uma maneira mais aprofundada, até para justificar, né, a existência, né, do projeto de pesquisa. Mas eu acho perfeitamente viável, porque, assim, de novo, né, a gente pode relacionar isso ao comportamento das pessoas. Vou dar um exemplo, a questão da alienação. As pessoas, por exemplo, uma coisa é você olhar para essa cultura, né, cara, das pessoas ligadas aos smartphones como uma forma efetiva de contato, né? Através do FaceTime eu consigo falar com uma pessoa em tempo real que está lá em Tóquio, ali, imediatamente. Pô, isso é absolutamente genial. Então, a conexão, né, cara, entre as pessoas se torna muito mais fácil a partir dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que se tem é que as pessoas, ao mesmo tempo que a tecnologia surge como uma forma de conectar as pessoas umas às outras, as pessoas estão se isolando em função daquele aparelho, entendeu? Então você vê as pessoas como zumbis, olhando para aquilo, sem prestar atenção no que está acontecendo em volta. Eu lembro de um vídeo que circulou no Facebook, um vídeo preto e branco, a partir de uma câmera de segurança numa cidade na Europa, não me lembro onde foi, em que uma menina está caminhando na rua, olhando para o celular, e aquilo é uma ponte, não tem nenhuma proteção, imagino, que a imagem está escura, à noite não dá para ver direito, e ela cai no que deve ser um rio, sei lá, alguma coisa assim, e a menina morreu. Como é que uma pessoa pode andar, né, cara, pela rua, sem absolutamente saber o que está acontecendo à sua volta? Então, essa é uma outra questão, e a gente vê isso o tempo todo, né, cara, as pessoas em grupo, ali na praça de alimentação, e 4 pessoas em volta de uma mesa, e cada uma está com um aparelho de celular, elas não estão interagindo ali entre si, elas estão conversando com outras pessoas que não estão ali presentes. Isso é um pouco, a meu ver, acho um pouco estranho. Então tem essa questão da alienação, enfim, uma coisa é você olhar, né, cara, pro cinema. Se eu olho para o cinema como forma de expressão artística, eu parto do princípio que o cineasta, né, cara, o diretor, ele idealiza, né, cara, o próprio filme, ou seja, ele muitas vezes constrói o próprio roteiro e isso se traduz na obra cinematográfica. Outra coisa é você olhar para o cinema como um produto comercial que visa lucro, né? Ou seja, vou montar uma equipe, vamos contratar um roteirista, o que as pessoas estão assistindo, qual o gênero cinematográfico que tá fazendo sucesso? São filmes sobre extraterrestres, são filmes sobre zumbis, são histórias de terror. Enfim, eles vão efetivamente a campo fazer essas pesquisas, identificar, né, cara, os produtos que estão sendo mais consumidos e, ok, vamos então lançar produtos para esses mercados. Professor, eu quero continuar esse bate-papo e essa vai ser uma das perguntas do próximo bloco e também correlacionar sobre essa explosão de gêneros pós-apocalípticos e até de terror agora. Mas a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouco, porque agora a gente vai para um breve intervalo. Fique aí para não perder esse bate-papo super interessante. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente,
O ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie. E o Tela Mackenzie está de volta. Hoje nós estamos tentando correlacionar a nossa realidade com as ficções, principalmente as ficções audiovisuais. E aqui conosco o professor mestre Márcio Ribeiro, aqui do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no bloco anterior a gente estava discutindo sobre, começou a discutir sobre as métricas dos filmes, como eles chegam a ser produzidos. Aí a minha pergunta por ano os estúdios, principalmente os grandes, recebem milhares de roteiros e de produções que podem vir a sair aí no cinema. Mas como é que eles fazem essa seleção? Existe um processo, existe como aplicar uma questão de marketing, uma pesquisa em cima disso? Como que é feito? Eu começaria esse argumento dizendo o seguinte: primeiro, se tem falado, né, nos últimos anos, principalmente se a gente pegar o cinema americano, né, cara, como exemplo, se tem falado, né, nos últimos anos de uma crise de ideias, né, ou seja, falta de ideias efetivamente originais para serem produzidas, né, para serem filmadas. Não querendo aprofundar muito nessa questão, eu diria que do ponto de vista comercial, né, cara, o cinema ele se move, enfim, pela ida das pessoas ao cinema para ver aqueles filmes. É a razão de ser dessa indústria. Os filmes são produzidos para que eles sejam assistidos. E quanto mais gente assistir, melhor. As pessoas efetivamente investem em cinema, né? Que estão investindo agora, inclusive, no sistema on demand, né? Exatamente. Então, assim, o que leva um estúdio a investir, né, numa determinada obra cinematográfica, eu vejo, a meu ver, parte, né, cara, desse mercado se move dessa forma, ou seja, que tipo de filme eu vou lançar para que o máximo de pessoas possível assista a essa obra, entendeu? Então aí eu acho que é um olhar para questões que estão sendo debatidas, enfim, anseios das pessoas, enfim, o que as pessoas estão buscando, o que se tem falado, né, principalmente a partir da facilidade, né, cara, de acesso às informações, por exemplo, através das redes sociais, enfim, é fácil, né, você identificar. Nos Estados Unidos já se escreve, né, sobre esse assunto do ponto de vista de cultura de grupo, né. Antigamente era muito difícil você efetivamente ter acesso ao que acontecia, né, no planeta em torno de um determinado tema, e hoje, graças ao Facebook, ao Twitter e tudo mais, as pessoas se organizam, cara, e um movimento que começa ali pequenininho numa determinada comunidade, daqui a pouco está sendo debatido por milhões de pessoas. Você pega a Primavera Árabe, que começa com posts no Facebook sobre o que está acontecendo na Tunísia com os trabalhadores rurais, e aquilo toma uma proporção e vai parar no Egito, vai parar na Argélia, vai parar enfim, todos aqueles países do norte da África, principalmente. E tô falando isso porque no cinema, muitas vezes, os estúdios, ao prestar atenção, né, nessas questões, vão trazer
obras que vão dialogar com as pessoas a partir desses temas. São filmes até, eu considero que são mais interessantes porque têm um mínimo de relevância. Agora, do ponto de vista comercial, aí efetivamente uma tendência falar sobre um determinado assunto. Então, o que se tem falado, eu vou dar um exemplo. Houve uma época em que alguns seriados na televisão falavam sobre vampiros. Na esteira de determinadas obras, uma série de outros seriados e filmes e livros, enfim, toda uma série de produtos foi lançada em função desse tema. Por quê? Porque era sobre isso que as pessoas estavam falando. Filmes de terror, por exemplo. No momento em que você tem uma obra como Bruxa de Blair, que parte, né, de uma premissa das fitas que foram encontradas e os estudantes desapareceram e tudo mais, um filme de baixíssimo orçamento, feito com cerca de $50 mil na ocasião. No instante em que ele é comprado, né, os direitos são comprados pela Warner, se não me engano, para distribuição, ele se torna o filme, ainda hoje, mais lucrativo da história do cinema, em que ele parte, né, de um custo de $50 mil para um faturamento de centenas de milhões de dólares. Entendeu? Então, são obras de baixíssimo orçamento, feitas de produções super simples, sem grandes efeitos, sem grandes recursos, casting relativamente barato, porque você não vai usar grandes atores e grandes nomes, então ele tem um custo relativamente baixo e a margem de lucro, né, é absolutamente astronômica. Então isso é o que acaba movendo, né, cara, muito dessa indústria. Mas os estúdios, eles utilizam princípios da publicidade para chegar até esses faturamentos aí estrondosos, ou então para dizer, olha, dentre esses milhares de opções de produções que a gente tem aqui, nós vamos pegar esse aqui para produzir. Como é que eles fazem isso? Aí que tá. Hoje em dia você tem, por exemplo, o cinema americano, né, ele se moveu, por exemplo, se você pegar a época dos grandes estúdios, né, Warner, Paramount, MGM e Fox e assim por diante, você tinha determinados estúdios especialistas em determinados tipos de filmes. Isso foi o que moveu, né, a indústria cinematográfica americana, principalmente nos anos 40, anos 50, anos 60. Até então a gente não tinha a ideia, embora obras cinematográficas fossem lucrativas já dessa época, por exemplo, o conceito de blockbuster ainda não existia. O primeiro filme na história do cinema que inaugura o que a gente considera hoje, né, quando os filmes são estrondosamente bem-sucedidos, ou seja, blockbusters, foi Tubarão, do Spielberg, final dos anos 70. Esse filme realmente, as pessoas faziam fila nos quarteirões em volta do cinema para assistir ao Tubarão. Depois, Guerra nas Estrelas, em 77 também. Então, essas são duas obras icônicas, assim, que inauguram o que a gente chama hoje de blockbusters. Ou seja, filmes que têm um determinado custo e que, graças a essa procura, enfim, gigantesca, né, das pessoas pelo filme nas salas do cinema, faz com que sejam, cara, absolutamente, do ponto de vista de produto, né, cara, sejam absolutamente fantásticas em termos de lucro, né. A gente fala, eu, por exemplo, falo muito sobre isso com os meus alunos em sala de aula, nas aulas, por exemplo, de planejamento de marketing, em que você, a partir daquele conceito dos 4 Ps, que surge nos Estados Unidos nos anos 50, produto, preço, praça, promoção. Eu faço isso para cinema. Produto é o filme. Preço é o que eu vou comprar, o que eu vou cobrar pelo ingresso. Praça é onde ele vai ser distribuído. E promoção é o meu esforço de comunicação para que as pessoas saibam que aquele filme vai ser lançado. Então, se eu estou lançando um produto no mercado, eu espero que minimamente esse produto seja lucrativo, que eu ganhe dinheiro com ele. Então, nesse caso, os estúdios efetivamente vão desenvolver projetos a partir de ideias de roteiristas ou a partir de reuniões dentro daquela própria estrutura, né, que eles têm, em que efetivamente os filmes precisam ser produzidos, precisam ser feitos. Eles têm um volume, né, cara, de obras que são lançadas anualmente e precisam dar lucro. Precisa trazer retorno para que a indústria se movimente, continue a gerar emprego, as pessoas continuem indo ao cinema. Então, eu acho que nesse aspecto funciona como uma indústria como qualquer outra, entendeu? E aí,
É óbvio que, por iniciativa desses estúdios, ou dessas grandes produtoras, né, cara, cinematográficas, eles venham a campo para fazer pesquisa, para saber efetivamente o que as pessoas querem assistir, o que as pessoas estão gostando, partem de referencial, por exemplo, até de outras linguagens, por exemplo, como os quadrinhos. Por que a gente tem esse universo, né, cara, gigantesco de filmes baseados em personagens da Marvel, em personagens da DC Comics e assim por diante, entendeu? Esse também é um outro mercado. Os caras vão à Comic Con, aquela feira, né, cara, de quadrinhos gigantesca em San Diego, que agora vem tendo uma edição super bem sucedida aqui no Brasil também. Isso tudo vai servir de tendência, ou melhor, vai servir de vitrine, né, para que eles observem, né, e vejam o que as pessoas efetivamente estão consumindo, estão gostando de ver. E isso acaba se refletindo nas obras que a gente assiste. Mas se tem falado já há alguns anos numa certa crise por ideias originais, assim, não se sabe exatamente o porquê que isso. Mas o senhor acredita que há essa crise de ideias mesmo? Assim, Porque se a sociedade pauta o cinema, e é lógico até imaginar que ela pauta, a gente não está sempre criando novas coisas, porque agora a gente tem essa relação com a tecnologia que há muito tempo já é uma curiosidade. Então talvez isso tenha pautado alguns filmes, ou então tenha pautado alguns filmes simples, porque se você pensa num filme que é mais tecnológico dessa relação que você tem com a máquina, ou a máquina tomar o seu poder, ou então você ser alienado com a máquina, então você está sempre dando muito argumento. Então será que... O que eu ia dizer a esse respeito é que, por exemplo, de uns anos para cá, tem sido muito comum o cinema americano, né, cara, se basear, por exemplo, em obras feitas em outros países. Então, por exemplo, se você pegar essa onda de cineastas asiáticos, né, especialistas em filmes de terror e de suspense, muitos desses títulos que foram lançados na Tailândia, no Japão, na Coreia, mas muitos desses filmes tiveram seus direitos comprados por produtoras americanas para que a versão do filme americano fosse produzida. Filmes europeus, filmes até latino-americanos. Recentemente, por exemplo, saiu O Segredo dos Seus Olhos, o filme argentino, teve seus direitos comprados por uma produtora americana. Se não me engano, o protagonista da versão americana é a Julia Roberts. E eu não vi o filme, mas o que eu li a respeito é que essa versão americana é um desastre. Não chega nem perto do original, né, que foi o filme argentino. Mas isso também tem sido uma tendência, ou seja, filmes que efetivamente são lançados em mercados mais restritos, mas que vão bem em termos de público, os americanos vão lá, compram os direitos daquela obra e refazem o filme. Ou seja, eles estão privilegiando muito mais o cinema do ponto de vista comercial, né? O que eu posso fazer para gerar lucro. Agora, é óbvio, eu não estou absolutamente generalizando, até porque, por exemplo, hoje já nos Estados Unidos existe um mercado bastante grande de cinema independente. Ou seja, são filmes de baixíssimo orçamento. O Festival de Sundance, por exemplo, vai premiar, né, muitas dessas obras. Diretores, por exemplo, de outros países, diretores mexicanos, diretores europeus, diretores latino-americanos, por exemplo, sendo convidados, sendo levados para os Estados Unidos para filmar lá, para terem suas obras realizadas nos Estados Unidos. Então eles estão sempre atentos a essas questões, né? a esses movimentos, entendeu? E lógico, pensando na continuidade, né, cara, da produção cinematográfica da maneira mais lucrativa possível. Agora, é óbvio, há questões mais pertinentes, a movimentos, né, culturais, enfim, há uma série de questões que vêm sendo debatidas e que vão, por exemplo, dar margem ao surgimento de, como a gente vem dizendo, essas obras pós-apocalípticas, né? Por que se tem tanto falado sobre isso? Por que tantos filmes talvez a humanidade esteja preocupada com o futuro, que não sabe o que vai ser, né? Nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, filmes de ficção científica, nos anos 50, né? Os clássicos, né, cara, de ficção científica, nos anos 50 nos Estados Unidos, que na sua grande maioria tratavam de invasão extraterrestre. O que estava acontecendo? No final da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, o comunista, né, liderado pela União Soviética. E aí havia uma verdadeira paranoia
nos Estados Unidos do crescimento do comunismo e uma eventual invasão comunista em território americano. Então esses filmes de ficção surgiam como uma metáfora, entendeu? A essa paranoia americana de invasão, que na verdade não era invasão extraterrestre, sim invasão comunista. O cinema se fez valer disso para lançar, cara, filmes assim, absolutamente geniais, entendeu? Ou obras literárias que foram escritas a respeito e que depois foram transpostas para o cinema, mas enfim, eram anseios, né? Enfim, eram questões que vinham sendo debatidas e que o cinema, né, de maneira super inteligente, foi lá e se apropriou disso para oferecer obras que fossem de encontro a aquilo que se estava vivendo num determinado momento, entendeu? E hoje o mundo não é muito diferente, né? Só que os nossos anseios são mais, eu diria, aquilo que efetivamente motiva, né, cara, as pessoas, enfim, são questões muito mais complexas, enfim, tem uma série de variáveis aí que precisam ser levadas em consideração, mas de novo, o cinema vai se alimentar, né, de tudo isso e traduzir em obras que vão de encontro, né, a esses anseios para que as pessoas se identifiquem e reflitam e falem sobre o assunto. Acho que é mais ou menos isso. Professor, o nosso tempo acabou, mas o bate-papo acho que rende muitos outros programas verdade. aí, é bem amplo. Muito obrigado pela sua participação e por Imagina, eu que compartilhar agradeço. aqui. Boa sorte no doutorado e tomara que dê certo. Quem sabe a escrever gente volta a The falar Walking sobre Dead. ele. Pois é. Ok. A gente volta, dando certo, a gente volta aqui para falar o que vai sair, para a gente, de repente, até entender um pouquinho mais a nossa realidade. Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. O nosso programa fica por aqui. Quem não conseguiu acompanhar, não tem problema, pode acessar esse endereço que aparece aqui na sua tela e ficar por dentro desse e de outros programas feitos aqui pela TV Mackenzie. Ou pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie, que é leve e é gratuito e tem 24 horas de programação. Lá você pode acompanhar o Tela Mackenzie todos os dias, nesses horários que aparecem aqui do lado. E pode também, se preferir, entrar nas nossas redes sociais e ficar ligado a tudo que acontece aqui pela Mackenzie. Eu vejo vocês lá. Até mais!